Estamos de volta com a nossa roda de conversa que reflete sobre o lugar da arte na formação de crianças e jovens. A escola estadual já tem nome de poeta, tem nome de artista. João Guimarães Rosa, não por acaso um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Pois foi lá na Escola Estadual João Guimarães Rosa, em Betim, que nossa repórter Sabrina Damasceno foi descobrir como a arte interage no cotidiano da comunidade. Vamos ver o que ela encontrou? Concentração, movimentos precisos e, aos poucos, as notas se transformam em melodia. As mãos habilidosas são de Vivian, a violinista que participou do coral da escola quando aluna, pois de volta à sala de aula como voluntária para compartilhar o conhecimento. Eu acho que a música é maravilhosa demais para permanecer com uma pessoa só. Então, passando o meu conhecimento para outras crianças, eu me sinto realizada. A Lei 11.769, de 2008, determina que escolas públicas e privadas devem incluir o ensino da música no currículo escolar. Deve ser uma disciplina ou uma das linguagens da disciplina chamada arte. Aqui na Escola Estadual João Guimarães Rosa, em Betim, a música está presente no projeto pedagógico e, aos poucos, vem transformando a cultura da escola. Antes mesmo da lei, que nos obriga a colocar a música no conteúdo de arte, a gente já vem desenvolvendo esse trabalho. A gente sente que os meninos eles ficam mais motivados, né? Paulatinamente a gente vai conseguindo com que o aluno goste do espaço e aí aumente o seu poder de concentração, principalmente nas aulas. O coral da escola existe há 5 anos e, além do canto, os alunos também aprendem a tocar instrumentos. Aqui o que a gente toca é flauta e a gente já está aprendendo muitas músicas. A gente também já aprendeu o tom da música e as notas. A fanfarra surgiu em 2004, quando a escola começou a trabalhar o ensino da cultura afro. A música também ajuda na hora dos estudos. Você entende história, português, arte, você interpreta mais as aulas, aprende sobre o desfile, sobre como que eram os tempos de antigamente, sobre os escravos, tudo. O meu menino mesmo mudou muito. Se tem uma atividade para tocar 6 horas da manhã, já levanta 4h30, já começa a andar pela casa. Mãe, vamos, tá na hora. A música também é um importante recurso utilizado dentro da sala de aula. Quando eu cheguei na escola, eu percebi que os meninos, as meninas, tinham muita dificuldade de concentração, né? E também muitas brigas entre eles. E para boa convivência, eu comecei com a música. Como a meninada hoje tem muita dificuldade na leitura, né? Para que eles começassem a ler, eu comecei a parodiar a matéria, né? Eu vou competir com o menino falando? Não. Aí eu convido a música. E aí eles começam a cantar. E quando o menino começa a cantar, eles entram em comunhão entre eles mesmos. Na falta de profissional especializado, o professor e o diretor também se tornaram instrutores de música. O objetivo agora é conseguir um auditório para as atividades. A questão do espaço é um problema grandioso, né? A gente faz o ensaio, por exemplo, da fanfarra na quadra, nossa, se é horário de aula, fica todo mundo doido, é muito barulho. Então a gente vai para a rua, saímos na rua. Muito tranquilo colocar a lei, mas né, no entorno dessa lei aí tem que existir as possibilidades. Eu não sei se é desafio, mas é a necessidade que nós temos de ser ouvidos pelos especialistas. Nós temos muita coisa para contribuir e para fazer o diferencial dentro das escolas. E às vezes nós não somos ouvidos, as coisas vêm prontas. Os especialistas precisariam conversar conosco, vir nas periferias, ver a beleza que nós temos. E a Escola Estadual João Guimarães Rosa, ela tem 1.641 alunos dos anos iniciais, ensino fundamental, ensino médio e EJA nos 3 turnos. E aí, professora Valênia, ficou mais satisfeita agora com o ensino da música? Agora eu fiquei, deu para ver um exemplo. E o que a gente percebe, teve um estudo feito em São Paulo com a professora Esther Bayer, e ela conversou com os professores o que eu sei, o que eu não sei, e o que eu acho que eu sei em relação à música. Porque às vezes um profissional que está lá, locado na escola, e que teve uma vivência de fazer uma batucada, né, citando o exemplo aqui, ele pode repassar isso. Então, às vezes fala, eu não sei música, eu não vou ensinar música. Mas aí, quando você começa a ver a história de vida daquela pessoa, ela tem experiências musicais que construíram a formação dela. Então, ele volta e troca, né? Ele reparte isso.
E essa questão, então, de usar a música como uma outra função, né? Ele é professor de história, então na aula de história ele usa a música, estava escrito ali, paródia, e depois usa a música no lugar do coro, do coral, né? A parte de cantar novamente, mas com uma outra função, uma função de apresentação. Então são possibilidades variadas, né? Que eu concordo com ele, acho que o especialista precisa conhecer mais essa realidade, trocar mais ideias, às vezes ficam distante, né, o medo de um chegar na realidade do outro. Então, é um ponto a ser levantado. Mas acho que o especialista também, né, a partir do momento que se ele se lembrar de como ele se tornou especialista, né, foi a partir de alguma experiência que ele teve. E ele fez uma opção, então, de ir naquele caminho. O professor de história não fez a opção de seguir pelo caminho da arte, mas ele também não abandonou o potencial artístico que ele teve em alguma vivência dele, né? E ele, provavelmente, para ele continuar nessa ação, né, que é a história, mas que também tem a música, ele também vai buscando conhecimentos em música a partir do que ele vivenciou e do que ele pode aprender em outros espaços, né? Então, a questão da formação, quando a gente fala a formação artística, a gente está, assim, inserindo um pouco essa questão da formação inicial, mas a gente está reconhecendo também que essa formação em ação, né, como o Chico disse, quer dizer, a arte é ação, né? E que nessa ação contínua dele fazer, dele buscar alguma coisa para poder acertar lá os passos dele com a meninada, é muito importante que isso seja feito. E é importante que isso seja reconhecido, sim. E que se o especialista for lá, não é para dizer que não é para fazer aquilo ou que não está fazendo direito. É para aprender com ele como é que se faz com aquelas crianças naquele espaço. Né? E promover novas experiências. experiências. Novas experiências, quer dizer, o especialista aprender com ele como é que ele está fazendo, como é que ele está dando conta daquela história, né? E a partir daí, então, poder dar alguns pitacos, né? Dar algumas sugestões de ações artísticas que possam vir a ser feitas, né? Eu acho que o que não pode é a gente pensar numa escola sem arte. Eu acho que a coisa do especialista, ele é especialista porque ele é capaz de reconhecer essa realidade e, através da especialização dele, potencializar isso. Eu acho que é o que acontece de modo geral, assim, bom senso. Assim, se você reconhecer e promover aquilo. Não é eliminar aquilo e querer colocar uma outra coisa. Isso não tem sentido. Porque, como você falou, né, Lúcia, assim, todos nós tivemos essa experiência. Se um professor eu fui aprender música depois de velho e descobri que é matemática pura. Né, assim, se um professor de matemática conseguisse aliar a música com a sua matemática, poxa, imagina que delícia que é você fazer uma aula de matemática cantando todo mundo em coro, entendendo compasso, métrica, pulsação através. Isso é uma delícia, não é? Cantando a matemática, né? Cantando a matemática. Nós temos aqui uma informação de um estudo que foi conduzido pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em parceria com o Instituto ABCD, que ajuda na identificação de tratamento de distúrbios de aprendizagem. E esse estudo ele encontrou evidências de que o ensino da música, que é isso que a gente está falando aqui, tem efeito positivo no desempenho acadêmico de crianças e adolescentes, além de melhorar suas habilidades de leitura. Vocês podem comentar um pouco sobre esse estudo e a vivência de vocês? Esses estudos vêm sendo feitos há algum tempo, né, em várias áreas do conhecimento, né? Esse específico aí da música, também tem estudos parecidos com esse em relação ao teatro, à dança e às artes visuais e audiovisuais, né? Demonstrando que se a música é preferencialmente, né, facilitadora de aprendizagens em matemática, né, o teatro é preferencialmente favorável para aprendizagens em história e em letras, né, em português. E aí as artes visuais também, né, na questão da geografia, da espacial e tal, como a dança é. E aí a gente vai ter uma ligação realmente entre as áreas artísticas e vai ter uma ligação dessas áreas artísticas com todas as disciplinas escolares.
porque essas questões de aprendizagem, elas não são separadas, né? Na verdade, nós que somos professores de arte, nós também damos aula de português, de história, de geografia, de matemática, né? E a gente trabalha as outras disciplinas, as outras áreas de conhecimento, a partir de um outro raciocínio que não é o raciocínio da própria área. E isso favorece que o aluno tenha uma aprendizagem mais completa, né? Se a gente pensar que hoje a gente trabalha muito com essa questão do pensamento complexo, né? De que a gente não faz as coisas separadinhas, né? A gente vai ter que ver que sim, que existem interligações, existem facilitações, né? Para determinado campo a partir das áreas artísticas. Na né? verdade, aí tá meio tudo junto e misturado, e a arte, ela perpassa a vida como um todo, né? Ela não fica segmentada, igual vocês acabaram de colocar aqui, né? Ela está em tudo, está em todos, ela deveria, né? Ela tem uma transversalidade na vida da gente incrível, assim. Ela é humana, né? Ela é humana, talvez a disciplina do currículo escolar, né, dos componentes, que mais seja individual no sentido da possibilidade expressiva, né, do ser humano enquanto ser humano, né? E isso é muito importante que esteja na escola, né? Porque, como o Chico disse, a gente passa na escola boa parte da vida. Exatamente. E eu acho que também traz um outro elemento que eu acho que é importante, acho que em todas as modalidades, a consciência do coletivo, da importância do coletivo. Né? Assim, o canto coral, sabe, o teatro você não faz sozinho. No mínimo, sabe, você depende de mais gente. Então, essa ideia de que não estamos sozinhos no mundo, como querem que a gente pense, né? Assim, querem que a gente somos pense. só nós, fechamos os vidros escuros, fecha e ninguém me vê e eu não vejo ninguém. Essa ideia, a arte é poderosa em demovê-lo, assim, no sentido de falar, olha, você existe, você tem o direito de se expressar, mas existe o outro e vocês dois podem ser mais do que dois. Ser 2,5, acho, né? Assim. E mesmo nas artes visuais, né, na arte contemporânea, o que está muito em voga, o que está forte, são os coletivos artísticos. Né? Então, nas artes visuais que eram, né, teoricamente, os mais individualistas, né? Porque não tinha orquestra para tocar, porque não tinha grupo para não sei o quê. Tinha um tinha, né? estúdio para ficar quieto, tinha que ficar quietinho lá. Hoje não é mais assim. Quer dizer, os coletivos artísticos estão muito presentes. Mesmo em música, a minha formação na licenciatura, eu me graduei em flauta doce. Então, a minha formação foi bem individual. Eu tinha aula, eu como professor, durante 8 semestres, para que eu aprendesse a tocar o instrumento fluentemente. E aí, quando eu dando aula de flauta doce hoje, eu vejo que os meus alunos trabalham com grupos. Então, a minha formação não me preparou para esse ensino de grupo, tocando ao mesmo tempo, fazendo um coral de flautas doces, que é a realidade de hoje. Então, isso também exige da gente uma adaptação, um repensar sobre essa minha formação e o que é a demanda atual. Então, essa formação ela é contínua, né? Ela promove outras aprendizagens. A questão do coletivo hoje, em termos de custo, uma aula individual de música sai muito caro. E a gente trabalha, é muito mais divertido fazer em grupo. É muito mais. O aprendizado é maior, é compartilhado. É compartilhado. Bom, gente, o nosso programa está chegando no finalzinho mesmo. Antes eu só queria, porque no primeiro bloco a gente falou, né, Chico, sobre esse projeto do Galpão nas escolas. Eu queria que você falasse rapidamente sobre ele, porque a gente vai dar uma orientação também para as pessoas que quiserem participar, as escolas, professores, como é que é esse contato? Não, a escola se inscreve, entra lá, www.galpãosenior.com.br. Está aparecendo aí no seu lettering? No início do ano ela se inscreve, é gratuito. O único compromisso da escola é que os professores participem dessa fase preparatória e depois a fase posterior à apresentação dos espetáculos e que arrume o transporte para ir. O resto, os professores, a orientação, os espetáculos, o Galpão Senior oferece para a escola. Então, só entrar lá no começo do ano, se cadastra, quer dizer, se inscreve lá, marca o dia e aí as coisas acontecem. Bacana, gente. Eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje no nosso programa, que discutiu sobre arte. Tem muito mais o que falar ainda, né? Que é um tema, assim, que, como vocês falaram, a arte é para a vida, né? Então, assim, não dá para... A gente tentou aqui
sintetizar numa roda de conversa hoje. Obrigada pela participação de todos vocês. Foi um prazer recebê-los aqui na nossa roda. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado. E o Roda de Conversa é veiculado pelo canal Minas Saúde e vai ao ar toda segunda-feira em 2 horários. Anote aí, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas, às 11h30 e também às 18 horas. Quem quiser pode participar do nosso programa enviando dúvidas, sugestões, comentários, críticas, fique à vontade. O e-mail é magistra.rodadeconversa, tudo junto, @educacão.mg.gov.br. Participe também pelo telefone 31 3379 8289 ou pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação, facebook.com/educacãominas e twitter.com/educacãomg, tudo junto também. Acompanhe o Roda de Conversa e até o nosso próximo programa. Tchau!